Você já se pegou olhando fotos de lugares incríveis na internet e pensando, um dia eu vou visitar isso? E se eu te dissesse que alguns desses destinos simplesmente não existem mais? Pode parecer exagero, mas a verdade é que o turismo também sofre com o tempo, seja por desastres naturais, decisões políticas, abandono ou simplesmente pela força da modernização. A cada ano, atrações turísticas somem do mapa, e outras surgem em seus lugares. O ciclo é inevitável. E se você está pensando em planejar uma próxima viagem, conhecer esses casos pode fazer toda a diferença entre viver uma experiência inesquecível ou chegar num lugar que já perdeu sua alma. Neste vídeo, a gente vai explorar 7 lugares turísticos incríveis que você nunca mais poderá visitar, pelo menos não como eram antes. E mais, vamos te mostrar o que surgiu no lugar deles. Ou seja, você sai daqui com informação útil para planejar melhor suas viagens e com histórias surpreendentes para contar. Este não é só um passeio pelo passado, é também um alerta. O mundo está em constante mudança. E quem ama viajar precisa se manter atualizado, ou corre o risco de perseguir um destino que já virou lenda. Então prepara o passaporte, mesmo que seja só na imaginação, e vem comigo descobrir os destinos que sumiram, e os novos que tomaram o seu lugar. E começamos essa jornada com um parque temático que virou cenário de filme de terror. Imagine um parque de diversões completo, cheio de brinquedos radicais, música ambiente e família sorrindo em cada canto. Agora imagine esse mesmo parque totalmente tomado por ferrugem, lama e silêncio. Esse é o Six Flags New Orleans, o parque temático que virou ruína, e uma das imagens mais impactantes do turismo abandonado. Inaugurado em 2000 com o nome Jazzland, o parque prometia ser uma grande atração da Louisiana. Foi comprado pela rede Six Flags e reformulado, ganhando mais brinquedos e visibilidade nacional. Por alguns anos, atraiu multidões. Mas tudo mudou em 2005, com a chegada do furacão Katrina. A tragédia devastou a cidade de Nova Orleans e deixou o parque completamente submerso. A água ficou estagnada por semanas, e a estrutura foi comprometida. Desde então, o local foi abandonado, e o que restou virou cenário de pesadelos. Montanhas russas cobertas por mato, carrosséis quebrados, e placas ainda indicando atrações que nunca mais funcionaram. Por mais de uma década, o parque serviu como cenário para filmes e vídeos de exploração urbana. Alguns exemplos incluem cenas de Planeta dos Macacos, A Origem e dezenas de vídeos virais no YouTube. No entanto, não há acesso público permitido, e a área é monitorada, embora aventureiros insistam em entrar. O que substituiu? Nada, por enquanto. Há planos de transformar o espaço em um complexo de entretenimento moderno, mas até agora nada saiu do papel. Enquanto isso, o Six Flags New Orleans continua lá, como uma cápsula do tempo que mostra o que acontece quando a natureza e o abandono vencem. E se você acha que uma cidade inteira pode sumir, espere até conhecer o próximo destino, um lago tranquilo na Itália que esconde uma história submersa, literalmente. No norte da Itália, quase na fronteira com a Suíça, existe um lago que parece ter saído de um conto de fadas, ou de um mistério não resolvido. Em meio às águas calmas do Lago Rechen, ergue-se uma torre de igreja solitária, cercada por montanhas. À primeira vista, parece um ponto turístico encantador. Mas o que pouca gente sabe é que, debaixo da água, existe uma cidade inteira submersa. A vila de Curon Venosta existia ali desde a Idade Média. Com suas casinhas de pedra e ruas estreitas, era um retrato típico da vida alpina. Mas em 1950, tudo mudou. O governo italiano decidiu construir uma usina hidrelétrica e, para isso, unificou 2 lagos menores. O resultado foi a criação do Lago Rechen, que inundou completamente a vila, obrigando os moradores a abandonar suas casas. A única estrutura que restou visível foi a torre da igreja, datada do século XIV. Desde então, ela se tornou símbolo de resistência e memória, além de uma atração turística inusitada. No inverno, quando o lago congela, é possível caminhar até a base da torre a pé. Hoje, o novo vilarejo de Curon foi reconstruído nas proximidades, e a torre virou o cartão postal da região. A área atrai não apenas turistas curiosos, mas também praticantes de esportes como kitesurf e caminhada. Essa transformação de uma tragédia silenciosa em ponto turístico mostra como a história pode ser preservada até mesmo sob a água. E falando em mudanças drásticas no cenário, a próxima parada nos leva a Hong Kong, onde um dos aeroportos mais insanos do mundo desapareceu, mas deixou vídeos impressionantes para a história da aviação. Se você acha que pousar em meio a montanhas é complicado, imagine aterrissar entre arranha-céus, em uma pista estreita que começa no mar e termina quase dentro da cidade. Esse era o famoso e temido Aeroporto Internacional de Kai Tak, em Hong Kong, considerado um dos mais perigosos e emblemáticos do mundo.
Operando de 1925 até 1998, Kai Tak se tornou lendário por sua aproximação de pouso dramática. Os aviões faziam curvas bruscas em baixa altitude, passando tão perto dos prédios residenciais que era possível ver os moradores nas janelas. Vídeos da época ainda circulam nas redes e parecem cenas de videogame ou filmes de ação. Apesar do risco, Kai Tak era um dos aeroportos mais movimentados da Ásia. Mas com o crescimento urbano e limitações técnicas, chegou a hora de dar lugar ao novo. O Aeroporto Internacional de Shek Lap-Kok, construído em uma ilha artificial, entrou em operação em 1998, com infraestrutura de ponta. E o que surgiu no lugar do velho Kai Tak? O espaço foi transformado em um terminal de cruzeiros ultramoderno, com jardins, áreas de lazer e vista para o Skyline de Hong Kong. Um exemplo claro de reaproveitamento urbano inteligente, que manteve o local útil e integrado à cidade. Hoje, Kai Tak vive apenas na memória, e nos vídeos nostálgicos que mostram jatos quase raspando os telhados. É o tipo de atração que mistura adrenalina, história e transformação, e por isso ainda fascina viajantes do mundo todo. E já que estamos falando de lugares ameaçados pelo tempo, que tal seguir agora para o deserto da Jordânia e conhecer uma maravilha arqueológica que ainda resiste, mas talvez não por muito tempo? Poucos lugares no mundo causam tanto impacto visual quanto Petra, a cidade esculpida em pedra no coração do deserto da Jordânia. Suas fachadas monumentais, como o Tesouro, que ficou famoso em filmes como Indiana Jones, parecem ter sido esculpidas pelos deuses. Mas apesar de ainda estar de pé, Petra está ameaçada, e talvez você precise correr se quiser vê-la antes que ela mude para sempre. A cidade foi construída por volta do século VI a.C. pelos nabateus, um povo que dominava o comércio na região. Ao longo dos séculos, Petra foi redescoberta, restaurada e transformada em Patrimônio Mundial da Unesco. Hoje, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e atrai centenas de milhares de visitantes por ano. Mas aí está o problema. O turismo excessivo, somado à ação da chuva, vento e variações térmicas, está lentamente desgastando as fachadas de Petra. Algumas esculturas já perderam detalhes e fissuras preocupantes estão surgindo em várias estruturas. Para tentar conter a degradação, as autoridades jordanianas têm incentivado o turismo em Wadi Rum, o deserto vizinho que também oferece experiências visuais incríveis, como forma de descentralizar a visitação e preservar Petra. Ou seja, Petra ainda existe, mas talvez não por muito tempo da forma como a conhecemos. É o tipo de destino que mistura beleza, história e urgência. E se a erosão natural é uma ameaça lenta, o que dizer de um fenômeno muito mais rápido e global? A seguir, vamos mergulhar literalmente em um dos maiores desastres ambientais da história do turismo, o colapso da Grande Barreira de Corais. A Grande Barreira de Corais, na costa nordeste da Austrália, já foi descrita como uma das maravilhas naturais mais espetaculares do planeta. Com mais de 2.300 quilômetros de extensão, é o maior recife de corais do mundo e podia ser visto até do espaço. Durante décadas, foi destino de mergulhadores, pesquisadores e amantes da natureza, um verdadeiro paraíso aquático. Mas esse paraíso está morrendo diante dos nossos olhos. Desde a década de 1990, a barreira sofre com o chamado branqueamento de corais, causado principalmente pelo aumento da temperatura dos oceanos. Quando a água fica quente demais, os corais expulsam as algas que vivem em simbiose com eles, perdendo cor, energia e, eventualmente, morrendo. O resultado é um cenário devastador: recifes cinzentos, silenciosos e sem vida. Estima-se que mais da metade da barreira já esteja comprometida, e os eventos de branqueamento vêm se tornando mais frequentes. Além disso, a poluição, o turismo descontrolado e a pesca predatória contribuem para acelerar o colapso desse ecossistema. Mas ainda há esperança. Diversas iniciativas tentam recuperar parte dos corais, promovendo turismo sustentável e educação ambiental. Locais menos afetados, como as áreas ao norte, ainda oferecem experiências incríveis para quem busca contato com a natureza, mas é preciso agir com consciência. Para quem sonha em mergulhar nesse cenário mágico, o recado é claro: vá enquanto ainda é possível, e vá com responsabilidade. Porque a Grande Barreira, mesmo ainda visível, já não é mais como antes. No coração de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, ergue-se um gigante de concreto e vidro com mais de 300 metros de altura, em forma de pirâmide. É o Hotel Ryujeon, conhecido como o hotel fantasma mais alto do mundo. Embora ainda esteja lá, sua função como atração turística praticamente nunca existiu de fato, e talvez nunca venha a existir. O projeto começou em 1987, com a promessa de ser o maior hotel da Ásia, com mais de 3.000 quartos e 105 andares. A construção era uma resposta direta à modernização da Coreia do Sul, e serviria como vitrine da grandiosidade norte-coreana.
Mas então veio a crise econômica dos anos 90, o financiamento secou, e o que era para ser um símbolo de progresso virou um esqueleto abandonado por mais de 16 anos. Em 2008, a obra foi retomada com o apoio de uma empresa egípcia, que instalou uma fachada de vidro espelhado e painéis de LED gigantes. Por fora, o Hiljon parece pronto. Mas por dentro, continua vazio. Nada de quartos, restaurantes ou hóspedes. Um hotel que nunca hospedou ninguém. Mesmo assim, ele se tornou uma espécie de atração involuntária. Viajantes que conseguem visitar Pyongyang, o que já é raro, observam o Hiljon de longe, como monumento à ambição frustrada. O hotel virou ícone de vídeos, documentários e memes, sendo apelidado de Hotel da Perdição ou pior prédio do mundo. Essa história mostra como nem toda atração nasce para ser visitada. Algumas existem apenas como símbolos de um tempo, de um regime ou de um sonho que não se realizou. Se Petra é um exemplo de civilização esculpida na pedra, Palmira é o retrato de uma cidade construída para desafiar o tempo, mas que infelizmente não resistiu à guerra. No coração do deserto sírio, existia um dos templos mais impressionantes da antiguidade, o Templo de Bel, considerado uma das estruturas religiosas mais bem preservadas do mundo greco-romano. Hoje, ele é apenas ruína e poeira. Construído no ano 32 d.C., o templo era dedicado a Bel, uma divindade mesopotâmica. Por séculos, foi o ponto central de Palmira, um importante entreposto comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Suas colunas e ornamentos eram exemplos brilhantes da fusão entre arte romana, grega e oriental. Mas em 2015, em meio à guerra civil síria, o grupo extremista Estado Islâmico ocupou a região de Palmira. Em um ato brutal de destruição cultural, eles explodiram o templo com dinamite, deixando apenas parte de um arco e algumas colunas de pé. A intenção era apagar vestígios de heranças religiosas históricas, mas o impacto global foi o oposto, uma comoção internacional. Desde então, arqueólogos e organizações culturais tentam, com tecnologia 3D e inteligência artificial, reconstruir digitalmente o templo, mantendo viva a memória do que foi destruído. Algumas exposições virtuais já permitem visitar Palmira como ela era antes do conflito. Esse é um exemplo doloroso de como o turismo pode ser interrompido não apenas pela natureza ou pelo abandono, mas pela intolerância e pela guerra. Palmira nos lembra que a história é frágil, e que cada ruína carrega não apenas pedras, mas narrativas inteiras. E com isso, chegamos ao fim da nossa viagem no tempo. Mas o que tudo isso diz sobre o presente e o futuro do turismo? Ao longo dessa viagem pelo tempo, vimos que o turismo não é feito apenas de passagens, fotos ou destinos de moda. É feito de história viva e, às vezes, de história que já se foi. Das ruínas que a natureza desgastou aos monumentos que a guerra destruiu, das atrações que sumiram com o tempo aos projetos que nunca se concretizaram, cada ponto que visitamos carrega um lembrete importante: o mundo está sempre mudando. Mais do que mostrar lugares que não existem mais, este vídeo quis provocar um olhar mais atento para o que ainda temos. Que destinos estamos ignorando? Que experiências estamos deixando passar? Que histórias ainda não ouvimos? Porque, no final, toda viagem é uma corrida contra o tempo. E quanto mais entendemos o passado, melhor aproveitamos o presente, e mais conscientes nos tornamos sobre o que queremos preservar no futuro. E agora que você já viu o quanto o mundo muda, que tal fazer sua parte? Compartilhe esse vídeo com alguém que ama viajar e comente aqui embaixo. Qual dessas atrações você gostaria de ter conhecido, ou qual ainda pretende visitar antes que desapareça? Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a manter esse tipo de produção viva. E lembre-se, cada viagem é uma oportunidade de descobrir, respeitar e preservar. Nos vemos no próximo destino.